Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Hoje eu aqui, Diego Ferreira, com meu grande irmão Igor Mendes. A gente vai saber tudo e mais um pouco sobre pneus com o cara, né? Thiago Lopes, o cara é departamento técnico da Yokohama, simplesmente o pneu mais high performance dos high performance dos high performance. E hoje a gente vai estar falando aí tudo de pneu, para tirar aquela dúvida de vocês. E aí, Thiagão, firme? E aí, pessoal? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Valeu, obrigado pela oportunidade. Dieguinho, parceirão. Igor, a gente já se conhece, mas não se conhece tanto, né? Não, mas a gente já Mas relembrou boas histórias aqui nos bastidores. Justo, os bastidores, né? A gente tá no mesmo meio, né? Exatamente, cara. Então, obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo. Obrigado você Prazer. por vir aí. Prazerzão. A gente já tem um tempão. Na verdade, o nosso sonho era esse podcast começar falando de pneu o mais rápido possível, né? Que a gente é borracheiro de história e... A ideia é partir do pneu, né? Então, Exatamente. oficialmente teremos o primeiro papo de borracheiro, absolutamente tudo sobre pneu, tudo que der tempo. É, né? Exatamente, isso aí. Se der pra gente falar, a gente vai falar, né? Porque tem algumas coisas que não dá, né? Tem que cortar. Exato. Não é pro horário. E aí, Thiagão, como é que tu veio parar nesse mundo da borracharia aí? Então, na verdade, eu comecei na parte do varejo. Uhum. Eu comecei vendendo pneu e pela internet. Isso em 2008. Ninguém comprava pneu pela internet, era muito recente. Então, inclusive, eram uns precursores da venda de pneus pela internet. E já tinha aquele problema de que quando você vende pela internet, ou uma responsabilidade maior. Sim. Você tem que vender com embasamento técnico, você tem que escrever num e-mail, tudo muito certinho, muito fechado, você não pode deixar margem, porque senão você acaba prejudicando a tua empresa. E aí eu vi uma necessidade que realmente eu precisava estudar ainda mais, né? Uhum. Aí trabalhei 2 anos nesse revendedor, saí e comecei a trabalhar na SCI Pneus, na parte comercial também, que é o distribuidor dos pneus Yokohama. Fiquei 3 anos na parte comercial, aí teve a oportunidade na parte técnica e eu comecei a trabalhar na parte técnica. Legal. Aí treinamento na Yokohama para poder ser ajustador técnico e assumi a tarefa aí de fazer treinamento, acompanhar revenda, treinamento de técnica mesmo de venda, Uhum. técnico de pneus e a parte de vendas mesmo, porque o nosso ramo é um desafio enorme, né? Demais, a gente vai falar bastante sobre isso. É. Você tá há quanto tempo de história no pneu? Eu tô no pneu desde 2008, né? Então tem 15 aí. E na empresa eu vou fazer 12 agora. Pô, legal. E fala aí pra galera, no popular, o que é esse ajustador técnico? É o cara que vai fazer a análise, fazer o tratamento da reclamação do cliente, né? Uhum. Então, a solicitação de análise de garantia do produto, ele vai, olha, eu não concordo, fez bolha no meu pneu, eu acho que é defeito de fabricação e tal. Beleza, então a gente vai fazer a análise do produto, emitir um relatório técnico com o nosso parecer sobre a aplicação ou não da garantia, né? Se é ou não defeito de fabricação, e dar essa devolutiva para o cliente. Uhum. Basicamente é isso. No meio disso tudo, aí tem que se tratar com o cliente ali brigando, xingando, o revendedor brigando, xingando. Não, porque quem tem a última caneta lá no laudo, que aprova ou nega uma garantia, então acaba caindo no teu departamento. No caso, sim, o departamento técnico. No nosso caso, a Yokohama e Achilles, Brinks, que são outras marcas que nós trabalhamos, eles delegam essa obrigação e responsabilidade mesmo para o próprio importador. Não tem, então, um ajustador técnico. Algumas marcas deixam o ajustador técnico dentro da própria revenda. Jogam essa responsabilidade para eles. Nós não. As nossas marcas não fazem isso. Mas para acontecer isso tem que ter uma baita de uma confiança, né? Sim, até porque... E também tem um outro detalhe. A própria Yokohama, ela entende que quando a gente trata com o universo do Brasil inteiro, a gente vai ter danos que são gerais e regionais e corriqueiros. Por exemplo, bolha, perfuração, rodovazio, esse tipo de coisa. Uhum. Mas quando acontece um tipo de um dano muito exótico, ou então um defeito de fabricação, nós temos a obrigação de estarmos ali dedicados a sempre estar estudando e tal, para não deixar passar. Uhum. Porque quando o cara está dentro de um determinado mercado, às vezes aparece um defeito de um determinado produto. E aí, como ele está tão condicionado a tratar as coisas de uma outra maneira, e ele tem, às vezes, outras obrigações, parte da venda e tudo mais,
ele acaba deixando passar. Então, para nós, as nossas marcas, eles jogaram para nós essa... eu não digo que seja uma obrigação, mas essa responsabilidade mesmo. Eu vou aproveitar então e pegar aí, já que você deu a deixa das bolhas, né? Sim. Hoje eu vejo lá nas lojas, uma das maiorias de reclamações ali de garantia é quando o pneu tem bolha na lateral. Sim. De tudo que você pega aí, o que você vê? 99% dos casos é um dano acidental. Aí nós tivemos nos treinamentos mesmo, o pessoal... E eu treino as revendas também para questão comercial. Tá, o que você vai falar com o teu cliente, principalmente quando você vai fazer análise de garantia? Porque é quando o teu cliente coloca em xeque o teu atendimento. Não adianta você ter o melhor atendimento, Quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo muito certo. No momento da pré-venda, da venda. O pós-venda é quando o cliente vai te testar mesmo. Qual que é a tua qualidade, qual que é a importância dele dentro da tua loja. E eu não estou dizendo que você tem que pegar e passar a mão na cabeça dele e dizer assim, realmente aconteceu, eu vou te dar um pneu novo, sabendo que não é defeito. Garantia é defeito, não dano. Sim. Até mesmo em treinamento fala assim, cara, cuidado com o que você fala. Eu vou fazer essa análise desse defeito. Defeito? Vamos primeiro falar de dano, se for um dano, por exemplo, a bolha, né? Ou então fala, porque senão você gera uma expectativa errada. Então Vamos lá, desde o começo do tratamento, você tem que ter uma posição muito correta, muito gentil, muito esclarecedora, muito para não gerar uma falsa expectativa. Agora, nessa parte aí de que gera bolha, normalmente é acidental. Quais são, assim, dos mais corriqueiros que acontecem no dia a dia, quais são os mais comuns? Tá, a bolha é um dos principais. Então, qual que é a dinâmica do dano? O cliente bateu no buraco, bateu no meio fio, bateu em algum objeto, o pneu flexiona em excesso a lateral, aí tem um fator que pode ocasionar mais facilmente a bolha, baixa pressão de uso, né? Pneus de perfis mais baixos estão mais suscetíveis, porque menos área de flexão. Flexionou, a borda da roda vai dar aquela mastigada, aquela quebrada na carcaça do pneu, a bolha vai aparecer porque perde a resistência naquela região. Tá? E passa ar por ali. Não vai passar o ar, ele vai continuar ainda o ar retido sob pressão ali, e casos mais... Daí já é um corte, né? Mas a bolha mesmo, ele vai ter essa dilatação, porque ali naquela região, a estrutura do pneu, que é a carcaça, que tem a função de sustentação, ela perde a resistência e quem está dilatando é a borracha externa. Então, essa é a bolha, a dinâmica é isso. É um dano de origem acidental, até porque ninguém vai pegar um buraco de propósito, né? Sim. Se pegar o asfalto aqui do Rio, pelo menos... No Brasil inteiro, na verdade. Até o bueiro, né? Que às vezes o asfalto, o bueiro fica mais baixo. Cabeceira de ponte e tudo mais, né? O brasileiro, ele tem muito dessa, né? O Brasil sempre tem... O Brasil é o lugar onde tem buraco. Não, buraco tem tudo quanto é lugar no mundo. Maiores, menores, maior incidência, quantidade, mas todo lugar tem. E lógico que os fabricantes, eles buscam fazer pneus mais resistentes, só que você tem que ter um equilíbrio entre o teu pneu, entre resistência, conforto e várias coisas. Tá, vou fazer um pneu super resistente, mas aí eu perco conforto? O cliente quer abrir mão disso? Não, eu quero que o pneu chegue até o final da vida útil, né, sem ter nenhum tipo de dano, tá? Mas aí eu vou abrir mão, de repente, de conforto, de repente de performance, segurança e uma série de coisas, né? Mas o que mais acontece é bolha. E em cima disso, para o cara entender, porque a gente sofre bastante, não é que a gente sofre, né? A gente sabe que o defeito do pneu, principalmente o pneu novo, ele é mínimo, né? Sim. Porque geralmente o que o pessoal não entende muito bem é que a garantia é contra defeito de fabricação, ela Sim. não é um seguro. Exatamente. Né? Porque às vezes o cara acha que ele tem aquela garantia e mesmo meio que ele se perde achando que se der uma bolha e ele vê que o pneu vai rasgar ou alguma coisa assim, ele vai ter aquela garantia, mas na verdade ele não tem, a não ser as empresas que vendem o seguro durante um determinado período, uma quilometragem, Sim. que aí ele vai suprir aquele problema, aquela avaria que teve ali. Sim. Como que o cara consegue entender legal assim, até para ajudar o pessoal que é lojista ou a galera que tá em dúvida sobre isso? Pô, bati num buraco, fui lá na loja do cara, o cara falou comigo que era buraco. Como que tu sabe ali na construção do pneu, a gente sabe que essa bolha dá sempre no pneu radial, né? Como que tu sabe na construção ali que realmente, como que a gente pode dizer para o cliente de forma que ele entenda que aquilo ali não é um defeito de fabricação e sim uma avaria acidental? Tá, nesse caso a gente está falando justamente disso, que é a análise de garantia para que eu retorne para ele com um relatório técnico, e nesse relatório, como nós fazemos, eu coloco um monte de fotos, porque a gente vai fazer a análise,
através de fotos, quando é possível, até que porque a lei permite. Imagina, a gente está no Brasil, um país continental. Se eu tiver que pedir todo o pneu lá do Belém do Pará, do Rio de Janeiro, mandar lá para minha sede, eu estou morto, né? Sim. Assim como o próprio revendedor. Então, a demonstração do dano, porque tudo deixa a marca. O pneu é como se fosse uma caixa preta. Eu sei como que o cliente andou, eu sei aonde ele andou, como andou, a condição mecânica do carro dele em alguns períodos do carro. Então, a gente consegue, alguém que tenha experiência, vocês têm muita experiência com um auto center. Você olha um pneu com o desgaste, conforme o desgaste, você vai dizer para o cliente, ó, você usou dessa forma, daquela forma. Então, a parte de vendas, entra a parte técnica, o recomendado, você demonstra para o teu cliente ali, se o cliente realmente, não, eu quero que você faça análise, cumpra com o Código de Defesa do Consumidor, as diretrizes lá, as normativas, eu quero a análise de garantia, então eu tenho que retornar em 30 dias com o relatório técnico. Beleza, passa tudo para nós, as informações do carro, documento, fotos e uma série de outras coisas. Quando o dano é oculto ou mais difícil de eu tentar realmente eu ver o que está acontecendo, eu vou ter que pegar o pneu e dar uma olhada, vai ter que mandar o pneu. Mas coleta as informações e aí a gente vai retornar. Tudo deixa a marca. Então, por exemplo, no caso da bolha, você vai ter uma marca interna. Ah, mas minha roda não entortou. Ah, mas não tem sinal na roda. Não precisa obrigatoriamente ter o sinal na roda ou então entortar a roda. Porque dependendo de onde bate, bolha geralmente está para o lado externo da montagem. Aí está na parte da face. Roda é muito mais resistente para a parte interna do que a parte montada para fora, né? Do que a parte montada para dentro. Até porque tem os raios dela ali, então geralmente pode ou não ficar a marca, né? Mas o pneu vai ter a marca. Desmontou o pneu, você vai ver lá dentro, ou está rompido o liner, que é o revestimento interno do pneu, ou então ele tem realmente uma marca, ele fica um pouquinho opaco, a região onde ele bate. Ou então, simplesmente, é tão sutil a pancada, mas foi o suficiente para quebrar as cordas, você flexiona o pneu bastante ali naquela região, você vai ver por baixo assim que as cordas da carcaça elas estão rompidas. Quer dizer, não tem mais ligação entre elas, fica como se fosse um veio ali. E é onde fica fraco e gera bolha. E daí gera bolha. Então, tudo é uma questão de atendimento, né? Muitas vezes, até mesmo eu não oriento o pessoal de vendas, não falem em mau uso. Sim. Porque mau uso, como que o cliente vai entender? Mau uso, então você, de maneira deliberada, pegou, tinha um buraco na rua, ó, vou pegar, tem 3 buracos enviesados, vou pegar os 3. Ninguém faz isso. É um dano de origem acidental causado por um impacto contra um objeto, um obstáculo. Legal. Como que eu sei disso? Tem a marca interna, tem o efeito final, que foi o que o cliente viu e por isso ele pediu a garantia, e tem marca. Sempre vai ter evidência do pneu. Agora, só um segundo, só para não matar. E aí, nessa balada, tu falou uma coisa interessante aí, que é o prazo de 30 dias da garantia, né? Sim, Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a gente sente, o cliente chega na loja, e a gente até por preservar o cliente, preservar a fidelização e tudo, o cara, tu empresta um pneu usado pro cara andar, para tu poder fazer análise. Mas a legislação não obriga esse tipo de coisa e ela tem um prazo para esse retorno. O que é realmente, tanto que o cliente pode exigir e os deveres do lojista, de quem está vendendo esse pneu? Tá. Tudo é baseado em lei, normativa da lei, legislação. Então, o Código de Defesa do Consumidor é que orienta isso. Até o começo da garantia, né? Falando de garantia contra defeitos de fabricação. Quando começa a garantia? A partir do momento que você comprou. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que você emitiu a nota fiscal, começa a correr a garantia. Pneu, bem durável, 90 dias. Aí os fabricantes geralmente, não é obrigação, geralmente dão uma garantia complementar, contratual, de 4 anos e 9 meses. Ao final dos 3 meses, começa a garantia contratual, que daí ele coloca os termos dele, contra defeitos de fabricação. Então, Código de Defesa do Consumidor orienta dessa forma. Também o Código de Defesa do Consumidor diz que o cliente, quando ele vê uma questão no produto dele e que ele acha que é um defeito, alguma coisa assim, ele vai lá, disponibiliza o produto para análise de garantia. Então, aqui já começa uma questão. Hoje em dia tem muita venda online, mas tem a ver com disponibilização do produto. De repente vai ser através
de um revendedor da região. De repente, o próprio revendedor que vendeu o pneu online vai ter que pedir aquele pneu para pegar e mandar as informações. Então, já começa a ficar um pouquinho mais diferente a coisa. Mas disponibilizar o produto, né? E o fabricante, importador e de maneira solidária o próprio revendedor tem até 30 dias para retornar com o parecer técnico. Sim. Nesse período, a lei não obriga você a dar um produto substituto. Então, sempre que tiver um caso desse, o lojista está vestindo a camisa do cliente para... Sim, até porque a relação comercial é o do lojista com o cliente. O lojista ele não tem obrigação de análise de garantia, porque daí cabe ao fabricante e importador, o responsável técnico. Mas a obrigação comercial com o cliente, até mesmo pensar a parte comercial, né? Se entenda lá com quem fabricou o pneu. Não, pera lá. Você precisa dar essa destinação, essa orientação ao cliente, senão o cara fica meio perdido, né? É porque o cliente vai com uma expectativa muito grande e ele entende que é uma obrigação emprestar um pneu. Isso. E eu vejo, por exemplo, você tem um tênis. Ele entrou na garantia. Você leva na loja, ela pede 30 dias para análise e ela não te empresta um tênis enquanto isso. Mas acho que no carro todo mundo fica, cara, é meio que uma obrigação. E às vezes tem medidas que são muito difíceis, né? Não são comuns para você ter. E às vezes o cara você ter aquele backupzinho, né? Tem algumas medidas que são exóticas, que não é questão de você não querer, que você não tem disponibilidade. Né? E às vezes naquele momento também o cliente não pode usar daquela ação que a gente usa. Porra, tu compra um pneu, coloca e chegando o laudo, ou a gente estorna essa venda, ou a gente te dá uma bonificação. Seria comercialmente falando mais acertado, né? E isso foi legal até a gente tocar nesse assunto, que agora mesmo, Igor, a gente tava no carro, a gente tava conversando, daquela questão que tu tava falando lá da data. Isso aí. Pouca gente sabe que o pneu tem uma data de validade, dita assim, né? E isso aí é uma dúvida geral. É data de validade, é recomendação do fabricante. O que são os 5 anos? Tá. Tem o DOT no pneu, né? Que se popularizou muito graças à viralização das informações no próprio YouTube, que é a data de fabricação do pneu. Sim. Então, existe uma obrigação legal de garantia de 5 anos, ou ela quando a partir de quando? Da data que o pneu foi fabricado ou de quando ele foi vendido? Tá. Vamos só, aproveitando o gancho, você falou do tênis, né? Para eu explicar para os clientes que me ligam e tal, ligam para a nossa empresa, lógico, né? Mas eu estou conversando com ele. Eu dou muito o exemplo do celular. Todo mundo já teve problema com o celular, precisou disponibilizar na assistência técnica, então disponibilização do produto para análise. Nenhuma assistência dá ao celular substituto, porque não existe a obrigação legal. Normalmente você guarda até um velhinho em casa, né? Que você já sabe que isso vai acontecer. Você já se previne com relação a isso. Aí o cliente fala, mas eu vou ficar sem o carro? Não, senhor, entenda, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Recomendo que o senhor compre outro pneu, até porque dependendo do dano, ele tem que ser substituído imediatamente. A bolha, por exemplo, tem que ser substituída. E também eu não estou dizendo que 100% das bolhas sejam defeitos, sejam danos à saúde. Mas existe a maior parte, 99,99%, até por causa do processo de fabricação, né, e controle final de qualidade. É muito difícil um pneu ter uma deformação ali causada por um defeito no processo construtivo. Tá? Então tem essa questão, essa obrigação de dar o produto, não. As lojas comercialmente mantêm um estoquinho de um pneu usado em bom estado. Sempre em bom estado para dar para o cliente. Até porque dar um pneu ruim, vai que esse cara sofre um acidente, é perigoso, né? Sim. Agora, com relação à vigência, Código de Defesa do Consumidor, a garantia começa a correr a partir da data de venda, nota fiscal. Aí vem o fabricante que geralmente complementa, então o período total é 5 anos a partir da data da venda. Validade de pneus, não existe. Vencimento, não existe. Por quê? Tudo é a partir de norma técnica e legislação. Por que o iogurte tem? Por que a água tem? Porque tem uma norma, uma lei do Ministério da Agricultura, de qualquer que seja a entidade que regula aquilo e diz que tem a validade e o vencimento. No caso dos pneus, não. Não existe uma legislação, seja ela nacional ou internacional, que diga que, olha, o pneu tem uma validade ou um vencimento. Não estou dizendo que o pneu não envelhece e não deteriora. Então, são duas coisas diferentes. Então, validade e vencimento não existe. Aí só aproveitar, pegar um caso prático, por exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho um pneu que foi fabricado em 2019. Sim.
tecnicamente ele vence em 2022 pelo que é convencionado popularmente, que as pessoas acreditam. O mito que existe no mercado aí. 2024. Aí, normalmente... Exatamente, obrigado. E aí a pessoa cria aquela expectativa, ela vai comprar o pneu em 2022, ela pensa, poxa, só tem 2 anos, você me garante esse pneu? Até que ele estivesse no limite. Ele pode comprar com segurança, baseado na data? Sim. Aí vamos voltar de volta no Código de Defesa do Consumidor. Todo bem durável vendido tem que ter... Na venda, o lojista, o revendedor, tem 3 obrigações, tá? Nota fiscal, entrega do termo de garantia com o manual de uso para o cliente. Então, existe, por exemplo, no nosso caso, né, dos nossos produtos, tem lá o termo de garantia físico, que é orientado a preencher e está lá. Tem o contrato de garantia, né, todos os termos, o que é coberto ou não, o que é excludente, e as recomendações de uso do pneu, até porque o pneu tem uma série de recomendações de manutenção e uma série de coisas. Então, ali está estabelecido o contrato, essa relação entre consumidor e o distribuidor. Então, isso é a garantia de que ele está dentro da garantia, né? Ficou meio estranho, mas é isso aí mesmo. Entendi. Que ele está coberto pela garantia. A certificação que ele está. Exatamente. Ah, mas eu não tenho ele físico. Tudo bem, então entra lá no site SCI Pneus, tem lá termo de garantia, o revendedor pode preencher, emite um PDF, manda pelo WhatsApp do cliente e tal. Beleza. Então, o cliente tem isso daí. Porque... Todo pneu deveria ter. Sim. Outra eu achei... Desculpa, que só a ver com DOT para matar. Eu vejo hoje tem muito cliente que ele quer comprar o pneu, até se for um carro potente. Da semana passada ali de produção. Exatamente, mais ou menos como se ele estivesse analisando a lata de atum, vou pegar a mais fresca. Sim, sim. Às vezes a pessoa fica assim, não, pô, aí você vai apresentar um produto com DOT de 2021. Ah, não, esse é do ano passado. Sim. A Yokohama é uma das fábricas que tem no mundo inteiro. Então, tem pneus que vêm em diferentes lugares. Sim. Como é que esse negócio, como é que tem que pedir pneu fresco? Né? Existe pneu fresco? E interessante também emendar nisso aí a armazenagem, porque o Yuri estava falando essa questão que a gente fala do tempo, mas a gente vê que, pô, o pessoal armazena pneu, o pneu fica sempre o último da pilha por 5 anos. Não compra o FIFO, né? Exatamente, ele tá num chão contaminado e tudo, acho que... Tá, é que é um conjunto de coisas. Para eu te responder da questão bombardeando de perguntas. É que, na verdade, a gente tem que ir destrinchando o assunto, né? Então, o pneu não tem validade nem vencimento, porque não existe uma norma técnica específica. Ele envelhece, ele deteriora, com certeza. A condição de armazenagem ou de uso é determinante para ele envelhecer mais rápido ou menos rápido, ou até mesmo ele envelhecer muito, muito devagar. Porque aí a gente está falando de tecnologia. Mas vamos lá, vamos por partes. Como que eu sei, quem me garante essa questão da validade do vencimento? Se você pegar e entrar no site da ANIP, Associação Nacional de Indústria de Pneumáticos, que é composta pelos fabricantes que têm operação aqui no Brasil, não nacionais, mas têm operação aqui no Brasil, que é Pirelli, Continental, Bridgestone, tal, né? Tá lá no site mesmo, pneu tem data de vencimento ou validade? Daí ele diz lá, categoricamente, não. Isso é uma confusão que o pessoal faz relacionada ao período de garantia que geralmente os fabricantes dão. Por isso ficou 5 anos. Tá? E só porque um pneu saiu da garantia ou um produto saiu da garantia não quer dizer que você tem que jogar ele fora. Tudo você tem que dar uma olhada. Ah, tua geladeira tem 1 ano de garantia, você não joga fora ela depois disso. E aí quando a gente vai e fala pro cliente, olha, não, realmente o pneu, 5 anos, realmente ele está sofrendo esse processo de deterioração, de envelhecimento. Mas é necessário que você avalie o seu pneu. O técnico que vai olhar esse pneu, ele vai olhar e realmente avaliar as condições da borracha. Ela dá sinais. Sim. A mudança da cor, fissura, o aspecto mesmo. Tem alguns que começam a ficar meio... não é esbranquiçados, né? Ou até mesmo muito marrom. A gente brinca lá para baixo, né? Para Curitiba lá. E fica uma cor de cuia. É um marrom estranho, assim, estranho. Mas muito forte. Não... um pouquinho mais, sai daquela cor preta, fica um pouquinho mais marrom, até porque essa Café, alteração de coloração em pneus de alta tecnologia, o fabricante não é bobo. Vamos pegar lá Yokohama, por exemplo. Eles sabem que o pneu envelhece. Sim. O que você vai colocar nele? Antioxidante, agente anti-envelhecimento. Por quê? Vamos para a explicação técnica da coisa. O pneu, no começo da vida útil até o final da vida útil, quando ele terminou a questão da profundidade, ele tem que tentar manter ao máximo as propriedades de performance.
maciez, maleabilidade da borracha, aderência e uma série de outras coisas. Aquele pneu que quando ele começou a ser utilizado, depois de um ano ele começa a ficar duro pra caramba, ele para de desgastar porque ele não está mais dando aderência, isso não é a melhor coisa. Então, vamos lá. O pneu não tem vencimento nem validade por causa disso. A ANIP diz isso. Tem vários fabricantes que colocam nos seus sites. Depois a gente pode mandar os links, aí vocês veem. Tá lá dizendo, existe uma recomendação, porque se eu falar obrigatoriedade, eu tenho que me basear em alguma coisa que torna obrigatório, uma lei. Uma recomendação de inspeção desse pneu constante e um cuidado especial a partir de 10 anos. Olhar sempre por um técnico treinado. Então, justamente por causa disso. Fazendo treinamento pro pessoal, eu falei assim, pessoal, quando chegar lá o pneu, às vezes tem mais de 5 anos e tal, dá uma olhada e toma cuidado. O que vocês vão fazer quando você receber esse pneu lá? Eu vou falar que tá vencido. Beleza. Aí esse cara vai pegar e falar assim, chama teu gerente. Quero falar com ele. Não, pode deixar que eu faça aqui o orçamento para você. Não, chama teu gerente. Beleza, chamou o gerente fala, e aí, meu amigo, que eu posso te ajudar? Ele tá me dizendo que o meu pneu tá vencido, que é inseguro, que vai explodir, eu vou matar minha família, esse tipo de coisa, que existe esse argumento. Realmente, ele tem mais de 5 anos? Tá, comprei ele ano passado. Com vocês aqui, tá aqui a nota fiscal. E aí, como que você vai resolver o meu problema? Como você vai resolver o meu problema anterior? Então não tem lei que diz que eu não posso vender esse pneu, não tem lei que diga que o pneu está vencido, só que ele criou um imbróglio ali comercial terrível. E aí vamos lá para a parte de estocagem. A estocagem é determinante. Livre de sol, chuva, derivado de petróleo, calor intenso, contaminantes, porque os derivados de petróleo, solventes, esse tipo de coisa, ele vai realmente agir na borracha e deteriorá-la. Se você mantiver ele bem estocado, esse pneu vai ficar 2, 3, 4 anos e muitas vezes você vai ver e olhar para ele, salvo às vezes ele ficar um pouquinho mais diferente a cor, mas é muito parecido com um pneu que saiu da fábrica naquela hora. Então, condição de estocagem do pneu mantido no estoque é determinante para que ele cumpra com a exigência durante o uso. Sim. Tecnologia do pneu também, porque quanto mais se investe em tecnologia, é a mesma coisa que carro. Por que Audi, Mercedes, vocês fizeram o programa da Mercedes? Por que Mercedes é fora da curva? O nível de tecnologia que os alemães colocam ali é fora de série. Mas daí o carro fica caro. Não. Ele tem um investimento maior, mas ele te entrega mais. Sim. Pneu é a mesma coisa. Ele não é caro, ele tem valor, né? Ele tem o valor é diferente. Eu vejo o seguinte, às vezes muitas pessoas vão trocar o pneu pela primeira vez e tomam um susto com o preço. Falou, caraca, é muito caro. É só borracha. Negócio de borracha ali, mas o pneu é a única coisa do carro que efetivamente toca o chão. Por que tem de tecnologia num pneu que a maioria das pessoas não sabem e consideram caro? Talvez por não conhecer... Porque o pneu é muito barato. Se você dividir ele pela quilometragem que ele roda, aí você chegou no vai ponto. dar 1 centavo, 2 centavos o quilômetro rodado. Muito mais barato que o lubrificante, por exemplo. Não, do que o combustível nem se conta. O custo quilômetro rodado do item pneu... Ou, por exemplo, fleet, as frotas, né? O pessoal de transportadora. Maior consumo ou maior... O que mais impacta é combustível, depois vem pneu. Mas, se você pegar e dividir o custo do pneu por quilômetro rodado, ele é baixíssimo. Se você pegar e dividir o preço de um pneu em relação ao valor do veículo, ou melhor, o valor do pneu em relação ao valor do veículo... Até porque o ciclo de troca é um dos mais longos, né? Não é longo. Mesmo os carros que... Você pega carros de altíssima performance, que daí realmente ele exige demais o pneu. Vamos falar da importância e o valor do pneu no veículo. O valor que eu estou falando, os atributos que ele causa, que ele impacta no veículo. Performance, que está diretamente ligado à segurança. E aí tem muito a ver também com qualidade de produto que você coloca no teu carro. Não faz sentido você vai lá e compra um carro de R$1 milhão com 400, 500, 600, 1.000 cavalos, ou você investiu no teu carro em um monte de chipar e não sei o que, né? O Stage 1, 2, 3 e moda faca lá na frente, né? Mas ele quer economizar no pneu, que é o elo que está conectando o teu carro com o solo. Beleza, o teu carro tem 1.000 cavalos, você não faz uma curva. A hora que você precisa frear, você não freia. A hora que você precisa acelerar, você não consegue, distraciona. Cara, meu carro é forte pra caralho. Desculpa, falei até palavrão, né? Não, fica à vontade. O carro é foda. É forte demais. Tá, calma. Vamos lá.
vamos tentar... Agora você fez o teu motor ir para frente. Vamos fazer agora o teu pneu ser compatível? Você tem que investir. E o investimento teu pneu consegue carregar teu carro, né? Carregar e aguentar o rojão, né? Isso são coisas assim que é muito importante o cliente ter. O consumidor brasileiro está numa evolução, ele está aprendendo, principalmente na parte de pneus. Vamos pegar dos anos 80, a gente tinha os carros com aro 13. Pneu de alta performance era 14. Lembra lá no Gol? 8560 no Gol GT. 14. Era o pneu high performance e baixo perfil. Aí, os anos 90, a abertura do mercado foi quando nós começamos a fazer o negócio, inclusive. Aí começou a vir o pneu de baixíssimo perfil, 195/50/15. Na época do Tempra. É isso aí. Carro de 140 cavalos. Antes você tinha um Opalão lá com 140, você não fazia curva, o bichão velho ficava, né, daquele jeito. Aí começou a evoluir. Então a gente está num processo de construção essa consciência de que o pneu realmente é um item crítico, que você tem que colocar um produto compatível com a exigência do teu carro. Tanto é que tem montadora que obriga que você tenha o pneu homologado pela montadora, Porsche, Mercedes, BMW e tal. Por quê? Porque eles fizeram uma análise e viram, tá, eu vou dar chancelar a coisa. Então, tem que construir isso daí. Legal. Uma coisa assim que é bom a gente desmistificar também na questão da garantia, que tocou nesse assunto que é importante. O pneu é um bem durável, não é isso? Então, às vezes, o cara chega na loja e cria essa expectativa de que o pneu dele que tenha dado algum defeito de fabricação mesmo, mas ele tá com um índice de borracha mínimo, bem pequenininho, Sim. E ele não entende muito bem a questão de ou ter que ultrapassou. Ou ultrapassou. Ele não entende muito bem a questão que ele tem que pagar o proporcional que ele rodou e tudo, e às vezes o cara quer um pneu novo e pronto, e ele leva porque ele precisa, mas ele não concorda com a tua explicação. Sim. Então, tem essa peculiaridade também no pneu, na garantia, né? Então, voltando para a lei, Código de Defesa do Consumidor. Dentro da garantia legal, eu tenho que substituir o item. Pronto. Se o cara usou metade do pneu em 3 meses, eu tenho que repor o produto. Aí, eu vou dizer pelo meu caso, tá? Todos os meus termos de garantia, eles estão alinhados dessa forma. Passou esses 3 meses, começa a correr a minha política. O pneu, eu consigo dizer quanto ele tem ainda para durar. Quer dizer, o pneu novo ele tem X milímetros. Geralmente 8. Depende. Porque tem pneu, por exemplo, de picape que tem 15 milímetros, 16 milímetros. Assim como tem alguns de 10 milímetros. Não tem exigência, inclusive não tem lei que diz que tem que ser... Tem um mínimo. Não tem. Nem o mínimo nem o máximo de desgaste é 1,6 milímetros, que é o TWI. Entendi. Então, inclusive, quando você vai fazer essa conta do quanto o pneu dura, não é o total. É o total menos TWI. Aí o pneu vai ter lá, um exemplo, 50%. Eu te bonifico em 50%. Você já usou o pneu. Mas eu não sei o quê. Termo de garantia, funciona dessa forma. A lei se aplica para os 3 meses, depois é o termo que a gente colocou lá, é o contrato. Mas vocês são maus. Não, mas lei é de todo mundo, vocês vão ver que é mais ou menos parecido isso. Né? Então, é baseado nisso. Você falou do TWI. Sim. Né? Que é um termo técnico. O que é exatamente o TWI no pneu? O TWI é o indicador de desgaste, Tread Wear Indicator. Ele tem a função de ser um indicador visual. Ele está presente, o pneu tem os sulcos principais dele, os canais de drenagem de água. Eles funcionam como cano mesmo. Eles que vão fazer com que a água passe através dele para que você não aquaplane. E eles têm uma capacidade de vazão novo, 100%. E a partir do momento que ele começou a gastar, ele começa a perder essa capacidade de vazão. Quer dizer, o cano começa a ficar mais estreito, menos vazão. Aí aumenta o teu risco de repente, aquaplanar, perdeu a aderência, bateu, morreu, né? Falando desse jeito. Mas o TWI tem 1,6 milímetros. É aquele carocinho preto. É o carocinho preto que fica em todos os sulcos, em várias partes da circunferência do pneu. É o indicador visual que serve para dizer quando o teu pneu atingiu o limite máximo de desgaste. Quando ele alinhar com a altura do bloco, você não pode mais utilizá-lo. Mas, para ser bem sincero, esse ponto é o ponto crítico. Antes mesmo ele já perdeu muito da capacidade. Né? Aí quem revende, tem marcas aí que colocam inclusive o Wet Indicator, né?
Continental é uma marca que coloca ali. Por quê? Porque tem a ver com o cliente já saber que ele está tendo um comprometimento muito grande da sua segurança. Agora tem o seguinte, quando chega ali, as pessoas costumam falar, o pneu ainda tem carne, né? O brasileiro... O brasileiro, ele espera ele zerar mesmo, ficar slick. Não. Só que... Não. Faísca. Tem que sair faísca, né? Saiu o arame, ele foi passar o dedo ali, fez o exame de sangue, aí tá na hora de trocar. Carecar, sempre... amigo, depois tá nesse ponto, cara. Cortei até o dedo no meu pneu. A reforma, né? Exatamente. E tem muita gente, né? Quando o pneu ele gasta, às vezes, igualzinho, ou ele tem só um desgaste na lateral, o pessoal usa um recurso técnico que é frisar, né? Certo. Quer pegar ali, colocar quente e redesenhar o pneu. Sei. Fazer um neova, que nem a gente brinca lá no Motorsport. O que você acha do recurso de friso no pneu? Já que ele aumenta o escoamento da água? Tá, vamos lá. Então o pneu, a gente tem que dividir a coisa. Até tá ficando uns assuntos aí pra trás aí que a gente vai ter que fazer um flashback, né? Você falou de estocagem, né? Sim. Deixa o pneuzinho velho lá, o FIFO, né? First in, first out. Não tô dizendo que tem que vender o pneu velho, porque muitas vezes isso daí é um erro de gestão de estoque. O primeiro pneu que entra no estoque tem que ser o primeiro pneu que sai. Vamos falar um pouquinho de importação. Como os pneus são importados, demora um pouquinho para chegar, né? Então, às vezes, dependendo da localidade, vamos lá, vem do Japão, 2 meses para chegar, desembaraço, 3 meses para ele entrar. Supondo que ele entre já, saiu da forma quente dentro do container, então tem 3 meses de delay, né? E medidas diversas hoje em dia, só na nossa carteira de produtos eu tenho 930 itens, entre medidas e modelos diferentes. E eu tenho que fazer essa gestão e para nós termos esses pneus, eu tenho que ter ele em estoque. Aquela história de tem, mas acabou, o pneu não dá certo, né? Sim. Não é que nem pão, né? Fica saindo do forno. Rapidinho, né? Mesmo a indústria nacional não investe nisso. Pneu de high performance, por exemplo, caminhonete, não acontece. Então é importante essa gestão, né? Sempre vender o pneu o quanto antes para não dar essa errada. Agora falando sobre a questão de frisar pneu. Pneu de carro de passeio, alta performance, caminhonete, o próprio pneu comercial leve para as vans e tal, ele não foi feito para ser ressulcável. Existe pneu de caminhão que tem lá do lado dele escrito lá, se tiver escrito em português, produzido aqui no Brasil, ressulcável. Ou então regroovable lá. Porque ele chegou numa profundidade, você ainda pode tirar um golinho ali e refazer o sulco para ele ter um pouquinho de escoamento de água. Em carro de passeio, picape, caminhonete, SUV, alta performance, extremamente não recomendado. Até porque não é raro, você vai dar uma olhadinha, começa a aparecer as cordas dos cintos estabilizadores embaixo. Perigosíssimo. A gente popularmente fala chegou na lona. Exatamente. Então, de forma alguma. Ele está enfraquecido ali bastante, né? Com toda certeza, porque a própria banda de rodagem, ela faz parte da resistência do pneu. Tem muito cliente que brinca, pô, o pneu tá gasto, agora começa a furar, tá furando direto e tal. Claro, você perdeu ali 3, 4, 5, 6 milímetros de profundidade de borracha. E aquilo ali é resistência mecânica, né? Sim. Então... Sim. E legal essa parte pra gente dizer também a questão de trocar a válvula, né? O bico, né? Porque é de bom tom sempre que você troca o pneu, trocar o bico. Sim. Eu queria que tu explicasse também o porquê que é importante a gente trocar esse bico e o tanto de ar que o pneu vai perdendo a mais, né, de pressão, desde ele novo com ele gasto, por exemplo. Então, todo pneu novo, mesmo zerinho, se colocou ali, ele tem uma questão de permeabilidade do ar que está retido dentro dele. Constantemente ele está perdendo esse ar lá dentro. A molécula é muito menor do que o pneu e ele permeia. Como seus poros, né? Sim, mais ou menos isso. Tivesse microporos. Inclusive, os fabricantes de ponta, a própria Yokohama. E você lembra das vezes que você foi no treinamento? Lembra que a gente tinha lá na nossa sede 4 pneus no teste ambiental. Sim. A gente não é fábrica, nós somos importadores. Mas como que funciona? A Yokohama ela manda pneu para teste, ela manda pneu para verificação para que nós possamos contribuir. Então, aqueles pneus estão lá com um monitor verificando quanto ele está perdendo de pressão. Aqueles pneus ficaram mais de 5 anos lá. Muito mais, acho que uns 10 anos mais ou menos. O que era aquilo? É um estudo de um material do revestimento interno do pneu
para que ele seja o máximo possível estanque, para que ele não permita a molécula da mistura de ar atmosférico sair através dele. E aí, naturalmente, ele vai perdendo. Pneus de alta qualidade, de alta performance, pneus de marcas realmente conceituadas, ele tem essa busca, ele perde, e pode notar, vocês que são do ambiente de loja, pode notar, os pneus top, os pica, né? Eles perdem muito menos pressão do que os pneus com muito pouca tecnologia empregada. Porque a tecnologia do material é inferior. Então ela vai permeando através do pneu. A válvula, ela é um material que, perto de um pneu, o custo, em primeiro lugar, é irrisório, né? Muito menor, né? Apesar de que R$10 é dinheiro, mas mesmo assim, compara com o pneu de R$1.500, R$1.000, de R$800. É muito simples, inclusive a própria a tecnologia empregada nela. É uma borracha muito simples. E ela tá ali na roda, calor irradiando do motor, do freio, sol, chuva, derivado de petróleo, a força centrífuga dele rolando ali, ela vibrando. Então aquilo ali vai estressando esse material, deteriorando esse material, e ela começa a rachar. E aí a recomendação é de trocar a válvula. Né? Trocar quando é possível você troca porque pode ser um ponto onde você perca a pressão. E aí você vai perder esse pneu porque você vai rodar com ele murcho ou com pouca pressão e vai acabar tendo o teu investimento jogado fora. E às vezes a própria ação de trocar o pneu, travar mais a pressão ali dentro com o bico já deteriorado, ele também força essa danificação dele, né? Eu lembro que o Gustavo falava, né? O Gustavo que hoje está na Yokohama Latinoamérica, né? Ele falava, né? Ó, a pressão de ar é tipo o preso na cadeia, né? Ele vai procurar o ponto mais fraco para tentar fugir. Então, a mesma coisa de carro, né? Você troca uma mangueira do motor, aí é outra coisa sobre a validade da borracha, né? Sim. Por que vale só para o pneu e não vale para as mangueiras do motor? Troca tudo que for componente de borracha, né? Voltando. A pressão de ar, que é cabeça meio perturbada, né? Boa. Aí Catano ficou para trás, né? Não, eu fico o tempo todo pensando nas coisas. Aí, o ponto onde ela tiver uma fragilidade é onde vai vazar. Então ela começa a forçar. Mas lógico, ela está chegando ao ponto, troca por recomendação. É um investimento baixo. Claro, hoje em dia a gente tem carros... É preventivo, né? Sim. E ele não perder tanto ar também com a diminuição da borracha vai deixar ele cada vez mais focado em sair ali no bico, né? Que é muito mais simples ali o bico. Tanto pelo bico, nem tanto. Não existe um estudo, pelo menos eu desconheço um estudo relativo a isso. É muito mais em relação a essa permeabilidade do próprio pneu, né? Em relação ao próprio ar atmosférico. Retido sob pressão lá dentro. Mas é de bom tom. Sim. É uma recomendação. Até para que não confundam com venda casada, esse tipo de coisa, né? Obrigatório, condicionante da garantia, não existe isso. E assim, na tua parte lá de bombeiro, porque tem salubridade para fazer essas análises? Ter, cara, porque já a esquizofrenia já tá meio que já querendo... Porque essa parte de apagador de hortifruti, né? Pepinos, abacaxis... Só isso. Só. O que tu recomenda pro consumidor, pro usuário final desse pneu? O que tu recomenda em questão de qualidade, questão de manutenção? Às vezes, a gente sabe que a gente está lá na borracharia o tempo todo, vê o pessoal passando groselha pro pneu ficar pretinho, brilhoso, esse tipo de coisa. O que tu recomenda pro cara ter o pneu que ele comprou, pelo tempo que ele pode servir, pela quantidade de quilômetros que ele pode andar? Sim. Então, vamos pegar ali, por exemplo, a marca Yokohama. A gente tem um termo de garantia com um manual de uso. Então, eu vou lá dizer... o material que você vai lavar teu pneu, sabão neutro, né? Evite derivados de petróleo, porque a gente já falou sobre estocar. Posto, mete mamona no carro todo. Lava com querosene o carro. Os componentes de borracha sofrem com querosene. Pô, legal, abre brilho até na pintura, né? Mas, o pneu é foda, né? Então, busque a assessoria de um fabricante de renome, ou um fabricante que realmente você sabe que tem um compromisso com tecnologia, com qualidade, né? Por exemplo, nós nunca vou recomendar, lava o teu carro com querosene, vai ficar top. Não, eu sei que agride a pintura, eu sei que agride o meu item, que é pneu. Então, tem que buscar essas informações. Alinhamento, balanceamento, o fabricante do carro vai falar também. O fabricante do pneu também vai falar.
Às vezes diverge um pouquinho os períodos, né? Até porque eu foco no pneu. Ele foca no custo total do veículo. Manutenção do veículo. Mas vai procurando essas informações e realmente uma fonte fidedigna, né? Para você não ter nenhum tipo de problema de fazer ter um problema realmente. Tô com uma dúvida. Não achei em lugar nenhum essa informação. Eu recebo demais. E-mail, entra lá no suporte técnico, entra lá no contato, canal de contato. Vocês poderiam me explicar? E graças a Deus eu tenho muito orgulho da empresa a qual eu trabalho pelo seguinte. Às vezes as pessoas perguntam, você acha que o pneu fulano de tal é bom? De outra marca. Daí eu tenho que ter toda a polidez, né? De responder, olha, eu não entendo tanto do teu pneu, né? Desse pneu que você está querendo, mas eu posso dizer do meu, que seria o concorrente desse e tal. Entre em contato com o cliente e tal, de uma maneira ética. Mas o legal confiam na gente para ter esse tipo de informação. No nosso mercado, inclusive, de revenda, de revendedor de pneus, é legal que eles confiam na SCI, no nosso suporte técnico, nas informações que nós passamos. Thiago, o que é isso? Esses dias eu recebia, segunda-feira, de um amigo lá de Uberlândia, ele mandou um vídeo de uma máquina que grava a numeração. Em frota eles marcam a fogo, né? Sim. Ferro quente e tal. Aquele lá é tipo laser. Laser, sim. Falei, legal pra caramba, cara. Então, e ele vai lá e pergunta. O pneu sem ar, lembra daquela febre do pneu sem ar? Pô, eu respondi pra um monte de gente. Respondi dentro da minha limitação, se eu sei ou não, né? Eu, o Júnior lá, que a gente trabalha no departamento técnico, a gente troca muita ideia, né? Pô, o mestre lá, né? Ele, meu mentor, eu fui trocando ideia e a gente vai construindo informação, né? Sim. Então, é legal isso, mas sempre busque o suporte de alguém que tenha realmente conhecimento no ramo, e se ele não tiver, que ele vá buscar a informação da fonte fiel. E a questão da calibragem, que é uma coisa que às vezes a gente nota, né? O cara chega na loja, ele coloca o pneu, geralmente acontece com um pedido de garantia. Aí ele rodou, volta na loja 6, 4, 5, 8 meses depois e o pneu com algum defeito, você abre ele chega a estar azulado por dentro. Defeito, hein? Defeito não, né? Com algum pedido de... Alguma solicitação de garantia. Um dano. E aí tu fala com ele, pô, mas esse pneu rodou com uma baixa pressão. Certo. E aí ele fala, mas eu saí com o pneu daqui calibrado, eu nunca furei o pneu. Sim. Tem uma periodicidade. 6, 8 meses depois. Exato, tem uma periodicidade, tudo para você tem uma peculiaridade de momento certo para calibrar o pneu. Sim, tem várias coisas. Primeiro, para o pessoal entender que sobrecarga num pneu não tem a ver só com o excesso de peso aplicado no veículo. Porque daí a pessoa fala assim, não, meu carro é um carro de passeio, eu ando com 5 passageiros, ou melhor, eu e mais 4 passageiros, vamos supor. Bagagem, tá tudo dentro dos conformes. O pneu sente sobrecarga, seja por excesso de peso em cima dele, ou e principalmente por uso de pressão de ar abaixo do recomendado. Quem que vai recomendar a pressão? Sempre vai ser o fabricante do veículo. Então no manual do veículo vai estar lá qual é a pressão que tem que ser colocada, seja para condição de carga, seja para velocidade, porque tem carro que recomenda por velocidade, faixa de velocidade. Sim. Até 120, 150, 150 a mais. Tem alguns carros que é assim, tem alguns carros que é carro vazio, carro cheio. Sim. Tem carros que, inclusive, independente da condição, fabricante do veículo, a engenharia da fabricante, faz todos os testes do veículo e determina qual é a pressão de ar para o pneu daquela especificação. Então, sempre utilize esse referencial. Periodicidade. Daí o mundo ideal seria a cada 7 dias. De 15 em 15 dias está bacana. Mas quanto mais, melhor. Como que você vai fazer essa checagem? Pneus frios. Quer dizer, você não pode estar rodando aí a 1 hora, meia hora, velocidade alta, porque a pressão de ar aumenta conforme a temperatura aumenta. É uma lei física, né? Sim. Então, quando você tiver com o pneu quente, tua pressão de ar automaticamente vai ter subido. Thiago, mas daí vai estar fora do que o fabricante estipulou. Exatamente isso. Mas o fabricante sabe que essa condição faz com que haja essa alteração. Só que, quando você vai calibrar o pneu quente, a pressão vai estar mais alta,
você vai sangrar ele. Você vai tirar a pressão de ar. Quando ele esfriar, vai também baixar mais. Então, sempre com o pneu frio. 1 km, velocidade moderada, vai até o ponto onde você vai calibrar, perfeito, faça o procedimento. Cuidado aonde você vai calibrar. Porque tem lugares, revendas, as nossas revendas, a orientação, e eu sei que muitas, quase a totalidade, segue lá. Faz a aferição do calibrador, faz tudo muito direitinho. Sistema de ar também, né? Que às vezes o Sistema ar de tá ar cheio sem de umidade, água. né? Tem os filtros, tem o purgador, eles purgam o compressor. Às vezes o posto de gasolina faz esse mesmo procedimento, mas às vezes não. Imprecisão, né? E daí não calibra. Então, tem todos esses cuidados mesmo. Legal. E tem um outro detalhe. Nunca ache que a pressão de ar ou é muito ou é pouca em relação ao que o fabricante determinou. Eu não sei como é que funciona. Eu mesmo não posso fazer isso. Né? Coloca um golinho a mais, golinho a menos. Não posso. É porque tem umas que assustam, né? Tem. A van. Não, e os 206, Peugeotzinho? Dianteira, a calibragem alta, traseira, calibragem baixa, dá uma diferença boa. Desde os 206. Daqueles 206 né? antigo, que ele não tem peso na traseira, né? É uma característica até mesmo, talvez, não sei se, de repente até para comportamento do veículo. Do projeto, Sim, né? para equilibrar ele. Não sei dizer, mas basicamente a engenharia vai considerar a transferência de peso do carro, né? Enfrenagem, aceleração, lembrando que o carro está o tempo todo se mexendo, né? Então a pressão de ar tem que ser seguida. Eu acho que hoje o mais crítico são as vans, porque 65, 67, 60 PSI num pneu pequeno. Então, por que é essa pressão alta? Porque é um pneu muito pequeno, não estou dizendo que é inadequado, porque o pneu tem capacidade de carga, a construção é a categoria do pneu, ela é feita um pneu comercial leve, né? De carga. Tem mais robusto, para suportar mais. Sim, né? ele é super pesado, né? Mas como que ele consegue suportar tanto peso? Pneu é pneumático. O que é isso? Ele funciona a partir de pressão de ar. Quando ele vai ter que suportar muito peso, você vai ter que colocar mais pressão de ar. É igual ao pneu de caminhão, 125 PSI. Sim. Né? Então, nesse caso, nas vans, é um pneu que ele necessita de uma pressão alta para que ele suporte a carga que está lá no manual do carro, inclusive. Sim. Aí você pega uma van que tem um apartamento de 3 quartos lá atrás, praticamente, de tamanho. Aí o cara vai colocando. Aí ela ria de tanto peso que ela está lá dentro. Mas você tem que ainda assim colocar a pressão de ar correta e a capacidade de carga do carro também correta. Compatível, né? Compatível. Aproveitando, falando de outro cuidado com o pneu, que é o balanceamento. Certo. Como é que funciona o balanceamento para o pneu? No processo construtivo do pneu, por ele ter emendas, por ele ter uma construção que não entendo que não é uniforme no sentido de defeito, mas ele vai ter diferenças de massas e também vai ter uma diferença de simetria, quer dizer, o ideal seria o pneu o mais simétrico possível, quer dizer, bem redondinho, bem circular, corretinho. Mas na prática, pelo processo de fabricação, ele vai ter um pouquinho de diferença dessa simetria e de massas. Então, você precisa casar essa diferença do pneu com as diferenças da roda também. Seja ela nova, seja ela usada. Então, o processo é o balanceamento, que vai equilibrar essas massas, essa variação radial e essa variação de peso, e por meio dos contrapesos que você vai colocar em vários. A máquina está ali para justamente dizer, em tal ponto você vai colocando tanto de contrapeso para fazer o balanceamento. E quem vai fazer, ele tem algum pré-balanceamento da fábrica, alguma marca que ele possa ajudar ele a balancear? Não é uma norma técnica, existem fabricantes que não fazem. No nosso caso, todas as nossas marcas, lá na fábrica, tem um teste de qualidade. Vai ser feito... O primeiro teste é uma inspeção visual do pneu, verifica se ele tem qualquer tipo de deformação, anomalia, rasgo, corte, qualquer coisa. Passou, ele vai para o teste de balanceamento, que é um teste dinâmico. 100% dos pneus. Então, é mais ou menos como se você montasse numa roda. Não é bem uma roda, mas é como se fossem 2 calotas que acoplam, infla o pneu numa pressão adequada para esse teste, e aí eles vão pegar e dar o tombo, realmente fazer a medição. Verifica onde é o ponto onde ele tem a maior variação radial, quer dizer, onde ele vai oscilar mais o raio dele em giro, pontinho vermelho. E aonde ele vai
ter o menor peso dele, pontinho amarelo. No nosso caso, essa é a simbologia das 3 marcas. Mas não é também uma norma técnica. Tem gente que trabalha com azul, amarelo, branco e não sei o quê. Então, daí tem que verificar com o fabricante. E tem fabricante que simplesmente não faz. Daí, quando você vai fazer a montagem do pneu novo, a nossa orientação é pontinho amarelo com o lugar onde está a válvula na roda. Porque seria o ponto mais leve do pneu com o lugar que geralmente é o ponto mais pesado da roda. Por conta da válvula até, né? Você vai pegar e fazer equalizar um pouquinho. Não vai zerar, mas vai pedir menos chumbo para balanceamento. Geralmente. Legal. E foi bom a gente falar nessa questão, que eu sou daquela época saudosa, vou falar com uma saudade, com uma saudade daquela época lá de 2007, 2008, que foi quando eu conheci a Yokohama em si, né? Porque muita gente pegou aquela época lá, foi meio boom dos Velozes e Furiosos, que começaram a tunar os carros, né? Mudar o diâmetro. E eu conheci a Yokohama exatamente por isso, porque começou a vender roda pra caramba, umas rodas meio grandes, e ninguém tinha o pneu. A Yokohama tinha esse pneu pra... E hoje o que o pessoal tá reclamando pra pagar 700, 800 reais num pneu desse... Há 15 anos atrás era R$1.000 e, pô, se tu fizer a equivalência do salário mínimo, do combustível com tudo, a inflação é surreal do que era mais caro, né? E nessa época a gente tinha vendia muita roda e na transformação da medida da roda original daquele carro. Então o cara chegava na loja... chamado Inch-Up. Exatamente. O cara chegava na loja lá com um carro original de 15 e a gente colocava um pneu aro 20. Eu queria que tu explicasse um pouco mais aí como que a gente faz para entender o que vai ficar no diâmetro correto, para a gente não perder tanto, apesar de saber que vai perder, mas não perder tanto... Não sair da parte técnica. É isso aí, não sair da parte técnica do carro. Na verdade, o que houve foi uma mudança, né? Do mercado mesmo, né? 2007, 2008, os carros vinham lá com aro 15, 16, 17zinho. E aí começou o pessoal, tinha bastante... Ainda tem, né? Os fabricantes de rodas, muito. Aí mudou um pouco da legislação das rodas, né? Lembra que tinha que metrar e tudo mais. Bacana, porque é uma questão de segurança, né? É importante. Você viveu, né? Essa questão dos importados, né? Enfim, não generalizando, até porque as rodas, hoje em dia, as mais top são, logicamente, as lá de fora. A Volkswagen, enfim. O mercado nacional se virou muito para a linha original, né? Justamente, até pelo movimento das montadoras. Sim. Aí tem essa mudança também, porque os carros já estão vindo com rodas grandes, originais. E aí vai tendo essa transformação. Nós começamos lá atrás, em 93, trazendo pneus, os alta performance, né? E porque não tinha. E você tinha os carros chegando e tendo essa necessidade. Nessa época também tinha muito menos importador e distribuidor, né? Sim. A partir do momento que deu ainda mais abertura do mercado, o pessoal começou a trazer. Sim. Mais ainda. Mas a lógica seria a seguinte, até mesmo seguindo legislação, né? Primeiro, pode trocar a medida do pneu, mesmo que não seja de um aro 14 para um aro 20? O que diz a lei, o CONTRAN? Você pode trocar o conjunto, desde que o conjunto substituto não exceda o diâmetro do conjunto original e desde que também não saia para fora do paralama. É o que diz o CONTRAN. Não tem... Até existe um mito que dizendo que você pode aumentar 2 polegadas, 3 polegadas. Não era isso. Não está escrito isso na norma. A norma diz que é manter o diâmetro original e manter as rodas para dentro da caixa de rodas. Aí, vamos falar para o pneu. Você tem que aplicar pneu conforme medida, índice de carga, símbolo de velocidade, né? Lembrando que o índice de carga é a capacidade de carga do pneu, que ele vai suportar quilos por pneu, e velocidade, o símbolo de velocidade é a velocidade máxima que esse pneu vai suportar. Então o fabricante do carro, vai estipular o que é. Quando você faz o Inch-Up, que é esse o nome bonito, vai colocar rodão no carro. Lá fora chama de Inch-Up, né? Você vai ter que manter essa relação do diâmetro. Então, você vai ter que colocar uma medida compatível, que não saia também, índice de carga e símbolo de velocidade no mínimo igual ao original. Superior pode ser, inferior nunca pode ser. Legal. Então, funciona dessa forma. Hoje, os carros estão vindo, inclusive, tem alguns que, até mesmo no Brasil, ele vem
com poucas opções de opcionais. Lá fora tem outros opcionais maiores. Então a gente vai meio que seguindo isso. Basicamente seria isso. E existe também o fenômeno do dress up, né? Que é você embelezar o teu carro. Sim. Você coloca um pneu compatível com as especificações que o fabricante do carro pediu, com uma dinâmica, um visual diferente, de repente para você dar um upgrade na performance, que nós falamos da performance. Hoje é um nicho muito forte da Yokohama, é isso. No mundo inteiro o pessoal conhece a Yokohama por causa da parte do motorsport. Geralmente, motorsport de pista. Sim. Mas a Yokohama também é muito forte de rally ou esporte outdoor, digamos, né? Então tem vários pilotos que são patrocinados, o Travis Pastrana, tem várias coisas legais aí, né? Então o mercado ele tá se adaptando o tempo todo. Sim. Um exemplo de outra mudança do mercado. Lembra o pessoal que vendia muito som automotivo? Sim. Vou colocar um CDzinho, colocar um DVDzinho. Pô, o carro já vem com já vem com Bose, tudo, não sei o quê. Multimídia. Tá mudando, né? Até multimídia tá vindo. Antigamente não vinha com multimídia, agora já vem completo. Não, e o legal também tá vindo agora, tá vindo com um sistema JBL, Bose, não sei o quê. Eu não entendo muito das marcas, mas realmente estão, até porque os fabricantes querem oferecer kits. Sim. Então tá nisso. Eu acho legal. E esse é um nicho de mercado muito importante para a Yokohama. A Yokohama fez 100 anos em 2017, desculpa. Ela começou a operação em 1917. E quando ela fez os 100 anos, ela veio 3 anos antes, ela fez um plano de 100 anos. Então, qual que é o meu plano de médio prazo? De curto prazo, digamos. Aí ela estabeleceu os planos de curto prazo e agora de médio prazo. Tem um que agora a gente está vivendo ele, tem um de 120 anos, e dentro dele tem um de 2023, é o Yokohama Transformation 2023. Qual que é os objetivos da Yokohama? Fortalecimento da marca no que ela é mais forte ainda. Lógico, a gente tem pneu aro 13, 14, 15 aqui no Brasil, tem medida de substituição comum de passeio, tem. Mas nós também somos ainda mais fortes, é a nossa veia motorsport. E eles chamam, inclusive, de uma categoria chamada Hobby Tires. São os pneus para hobby mesmo. É você pegar o teu carro, você gosta de acelerar na pista, você vai ter um pneu que vai te dar mais performance. Você tem uma caminhonete, você quer um pneu MT que faça menos barulho, seja mais robusto, mas que você não perca a questão de resistência. Eu tenho lá várias medidas. Então eles estão nisso daí. Eu vou fazer um pneu para os antigos. O antigo mobilismo está muito forte. Eles foram lá, eles ressuscitaram um modelo de pneu que era equipamento original das carreiras lá nos anos 90. Legal. Então, isso é legal. Os pneus de Mini Cooper, Aro 10, Aro 12, nós temos. É legal tocar nesse assunto porque muita gente não sabe, mas a Yokohama ela fez um papel meio inverso na história dela aí, né? Ela não começou do pneu 13, né? Não tem uma história dessa? A Yokohama ela não começou a desenvolver pneu primeiro de high performance para pista. A dinâmica de desenvolvimento de produto da Yokohama é sempre de cima para baixo, né? Então, sempre eu vou empregar a minha maior tecnologia nos melhores produtos, que eu acho que é meio parecido com as outras, né? Mas o enfoque, o que eu quero ganhar? Eu quero ganhar volume? Então, beleza, eu vou para o Aro 13, 14, porque eu vou vender centos milhões de pneus e realmente é o mercado mais restrito. Mas a Yokohama, ela sempre, para desenvolvimento de produtos e novas tecnologias, ela sempre foi meio vanguardista. Ela sempre foi... Eu quero desbravar um mercado, então eu quero abrir o mato. Tô lá com o facãozinho, eu vou levar porrada, inclusive, o cipó vai dar na minha cara, né? E ela vai começar. Lembra em 2000, quando vocês se encontraram? Né? A gente falou aqui o primeiro encontro de vocês, né? Foi muito bonito. C-Drive 2. C-Drive 2 e Blue Earth. Óleo de laranja. Então vamos lá. Isso nós estamos falando de 2012 e 13. A Yokohama lançou a sua linha de pneus ecológicos. Né? Ecológico, que é o chamado conceito Blue Earth. É uma família e é um conceito. Quais são os pilares disso daí? É o pneu que dura mais, economiza combustível, maior aderência para ser mais seguro, e pneu que faz menos barulho para diminuir poluição sonora. Vamos falar francamente, no mercado de hoje, quem tem essa preocupação? E a gente está falando de 10 anos atrás. Sim. Então, no começo foi super difícil, porque aí veio o Blue Earth e a E01. O que foi a diferença? Tinha um A-Drive,
Vamos falar de saudosismo? Uhum. O pneu A-Drive foi fabricado, Lá inclusive, atrás, aqui no sim. Brasil, em parceria com outro fabricante. Nós fazíamos aqui, eles faziam aqui para nós 3 medidas e lá nós fazíamos para eles, na China, fabricávamos pneus para eles. Na China, na Yokohama é japonesa, né? Mas a Yokohama, claro que tem fábricas na China, porque é um mercado super importante. Assim como tem nos Estados Unidos, Japão e assim por diante. O A-Drive, ele ficou como... Naquela época nós vendíamos volume, porque tínhamos preço e qualidade. O pneu durava pra caramba, e todos os pneus tinham sílica, quando hoje é difícil, já é mais raro o pneu ter sílica. Naquela época, há 20 anos atrás, a Yokohama sempre teve sílica nos seus pneus. E era um pneu que tinha 8 milímetros de profundidade de borracha. 8,2. Era grande, era profundo. Então o cliente que recebia um pneu largo, profundo, puta pneu, é grandão, legal. Veio o Blue Earth. Pneu muito grande e pesado consome mais combustível, porque é mais massa para o motor movimentar. Então a Yokohama já foi lá e eu vou fazer um pneu com menos profundidade, 7 milímetros, mas que o composto da banda vai suprir essa diferença de profundidade. Eu não preciso ter o pneu com 50 milímetros para cumprir a quilometragem esperada de um pneu. Ou melhor, a durabilidade. Quilometragem é uma coisa, é número. Durabilidade é outra coisa. Previsão de alta durabilidade. Chegou aqui, o que foi a primeira coisa que o brasileiro notou? Porra, diminuiu o pneu. Então, lá atrás, há 10 anos, a gente não estava preparado para isso. Hoje, tá todo mundo habituado, porque você pega aí, todos os fabricantes já entraram nisso daí, mas aí a Yokohama, ela quis sair na frente. Então, o Blue Earth, puta conceito. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Eletrificação, downsize no motor, menor consumo de combustível. Então tem tudo a ver. O pneu é componente primordial para isso. Só que, falando de pneu ecológico, hoje muita marca bate que o pneu tem que ser econômico no consumo de combustível. Para Yokohama Blue Earth, ele tem que ser econômico no consumo de combustível, para consumir menos CO2. Ele tem que durar mais, porque a carcaça fica mais tempo em uso, e aquilo que você não consegue tratar do pneu, que é o resíduo da borracha consumida, aquilo ali polui o lençol freático, você não consegue mais captar aquilo ali. Uma coisa é tratar a carcaça, outra coisa é o que consumiu. Então, eu quero que o pneu dure mais para que impacte menos. Poluição sonora. Francamente, quem que vai pensar nisso hoje? Hoje pensa. Sim. Um pouco mais, e há 10 anos atrás. Só o japonesinho da Yokohama pensou nisso daí. Aí vamos falar de composto, óleo de laranja. Óleo de laranja, eu fico pensando assim, da onde que o cidadão pensou, eu vou pegar o óleo que eu extraio da casca da laranja e colocar no pneu, acho que vai dar certo, vai dar boa. Da onde que ele tirou isso? Ele fez estudos e tudo mais, testou nos pneus de slick, né? Na época a gente patrocinava a Porsche Cup. Começou a migrar essa tecnologia até o pneu básico, que é o AE01, até o C-Drive 2. Então a Yokohama ela sempre é muito célere em desenvolver e fazer com que isso daí seja... qual que é o termo? Popularizar. Chega em todos os produtos. Né? Exatamente. Interessante. Estamos entrando na reta final da nossa... Desculpa o tempo, a gente vai falando e se empolga. Tem alguma na manga aí? Pô, você sabe que se eu começar eu metralho. Então quer que eu... Deixa eu fazer a última. Eu quero fazer a última, que eu acho que essa vai ser importante. Para depois a gente passar na parte dos agradecimentos. Mas muita gente chega para ler um pneu, e a gente tem lá um pneu 205/55R16. Eu queria que tu meio que, de uma forma rápida e sucinta, explicasse aí como que a gente lê o pneu, o que é aquela série de números, o que ele quer dizer o que naquele pneu lá pra galera. Tá. Primeiro que existem vários padrões de medida. Esse que você falou é o padrão internacional, que ele é milimétrico. 205/55R16. 205, ele vai te dizer a largura do teu pneu, de secção do teu pneu, de lateral a lateral. Isso é um equívoco que o pessoal pensa muitas vezes. Não é a banda de rodagem. Não é a banda de rodagem que toca o solo. Até porque tem pneu que é mais quadrado, tem pneu mais arredondado, né? Por proposta. Mas é sempre flanco a flanco, 205 milímetros, nesse caso. Existe uma tolerância por norma, dizendo que você pode ter entre modelos diferentes, não entre pneus de mesmo modelo e medida. Modelos diferentes, até mesmo dentro do mesmo fabricante, 4% para mais ou para menos.
Então, por isso você vê, às vezes, pneu muito mais largo ou pneu muito mais estreito. Sim. Tá? Não se deve misturar, porque daí vai começar o carro a derivar, né? 55, nesse caso, é a altura lateral do pneu, é o perfil do pneu que nós chamamos também. Ele é uma relação percentual. É percentual em relação à largura. Quer dizer, 55% de 205 milímetros. Legal. Essa é a altura lateral de topo do talão até o topo da banda. R, construção radial, que é 99,9% dos pneus hoje são vendidos, são radiais, né? O tipo da construção, da estrutura do pneu. 16 é o diâmetro interno ou o aro que você vai utilizar. Aí complementando o índice de carga, que nós já falamos, e o símbolo de velocidade. Legal. E tem outras coisas mais aí, né? Mas vamos parar por isso. Ficou por aí, deu pra entender, né? É, e tem outros padrões, né? Por exemplo, padrão americano, 31 por 10,5, 15. Picado. Ele é, exato, polegada, né? Polegada. 31, diâmetro, 10,5, largura de flanco a flanco, R é radial, 15, aí é a mesma coisa. Mas o começo começa um pouquinho diferente. Legal, ele não pega a lateralzinha, né? Não, você Ele tem que fazer faz o aquela diâmetro conta, inteiro. né? Legal, Que a gente ensina no treinamento, né? No ensino mais, eu fiz uma planilha. E para resumir, o 31 por 10,5 R15 em polegadas é qual em milímetro? Eu sei, mas eu queria que você falasse aí pra galera. Fala olhando pra câmera. Não. Qual que é? É um 265-7515. Aí fechou. Papo de borracheiro. É o mesmo pneu, aí, só que isso aí. um em polegada e um em milímetro. E o pessoal confunde, é 265-70, é 255-75, é 255-70. Isso aí. Aí a gente mostra matematicamente a coisa. Seu treinamento foi bem empregue no meu cérebro. Meu HD O senhor deixa gravou. esse instrutor muito feliz. Isso aí, cara. Tiagão, porra, só temos a agradecer. Obrigado. Queria mandar um beijo, um abraço especial ao Pedrão. Pedrão, muito obrigado por tudo. Você, o Marcelão, o Dr. Paulo, Júnior, toda a galera que passou lá, os que estão, os que não estão mais. Eu, assim, sou grato demais a minha vida inteira pela SCI, o que a SCI fez pela Estilo, o que me ensinou. Então, assim, eu sei que eu não cheguei muito longe, mas esse meio caminhozinho aí que a gente percorreu foi muito de encontro aos ensinamentos de vocês. Sou fã eterno. Esse podcast foi uma realização e foi de uma felicidade muito grande estar aí com você. Te agradecer sempre, não preciso ficar falando tanto, que senão eu vou te abraçar e te beijar. A gente fica se abraçando sempre, né? Aí. Mas a galera da SCI, os outros pneus que não deu tempo pra gente falar hoje, mas vão ter outras oportunidades, o Aquiles, tem o Prince. Tem assunto pra caramba. E tem assunto demais aí. Diz aí, Igão. Esse é o volume 1. Esse é o volume 1, exato. Porra, foi bom demais, cara, o papo. Não a parte de você falar que a gente se conheceu no Yokohama, não precisava dessa... Mas conheceu borracheiramente. Borracheiramente, que fique claro. Borracheiramente. Vamos efetivar. Brigadão, cara, que surjam mais oportunidades, porque eu até segurei a minha metralhadora de perguntas, que eu já tava com várias aqui que ficaram na... Faz o seguinte, vai ver qual que vai ser a aceitação da coisa. Sim. Vamos fazer o volume 2, volume 3, manda uma pauta. Ou vamos fazer um online. Vamos fazer pergunta. Falar em pergunta legal, o Tiagão trouxe esses lindos bonés da Yokohama. A gente aí no comentário do YouTube segue e faz comentário. Dos comentários que estiverem lá, os 2 comentários aprovados pela SCI serão destinados a vocês aí. Aonde vocês estiverem no Brasil, vai receber o bonezinho. Comenta aí, curte, compartilha. A gente tá aí nessa luta, né, Igão? Exatamente. Precisamos de seguidores, monetização. Fazer essa informação chegar longe. E, claro, sugestões aí de novos temas. Deve ter ficado dúvida pra caramba no pneu. Se você puder, coloca também nos comentários. Que a gente vai estar aí de braço aberto. Tiagão, muito obrigado por tudo. Quer mandar uma mensagem pra galera aí? Queria agradecer vocês por essa oportunidade, parceria sempre. Então, a gente cresce através dos nossos amigos, né, das revendas, com certeza. Você cresceu e com certeza nós crescemos muito. Então a gente sempre gosta muito dessa parceria, né? E que Deus os abençoe. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Sempre. Tomara que haja a necessidade, né, do volume 2 aí. Teremos, com certeza. Aí a gente tá à tua disposição, cara. Pô, obrigado mesmo. Legal. Valeu, galera. Obrigadão por você escutar e assistir até aqui. Curte, compartilha, dá essa força. Tamo junto, até o próximo. Abraço. Aquele abraço.